Fala, minha galerinha! Fala, papitos! Ui, papitos! Que saudade, viu? Ei, vamos lá com mais uma videoaula. Você aí na segurança de sua casa e eu aqui, mas passando aquela energia para vocês que estão precisando nesse momento também. Então, galerinha, nós vamos aqui hoje explicar sobre economia colonial. Belezinha? A economia colonial do Brasil. Muito importante, esse assunto cai no Enem. Cai não, despenca no Enem. Despenca, aluno. Sempre tem uma questão para falar sobre a economia colonial. Então, ó, repare só. O rei de Portugal já decidiu. Vou colonizar o Brasil. E aí ele disse, para eu colonizar o Brasil, preciso de um sistema político. Criou o sistema de quê? Capitanias hereditárias. Você já estudou, já assistiu sobre essa videoaula. Agora, o rei de Portugal vai estar falando, discutindo sobre a questão da economia. Política já resolveu. Agora, economia. E aí, na economia, o Brasil vai ser inserido dentro do que nós chamamos de pacto colonial. Ou eu chamo, aluno, de pacto colonial, ou também eu posso chamar de exclusivismo colonial, ou também de sistema colonial. Esse pacto colonial era uma das características do mercantilismo. E você não pode esquecer o que era o mercantilismo. O mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas dos países absolutistas europeus, que possuía 4 características. 5. Intervenção do Estado na economia, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário, metalismo e sistema colonial. Ou seja, para um país ser rico naquela época, tinha que ter uma colônia para explorar. E aí, a colônia aqui nesse caso é o Brasil. E a nossa metrópole é quem? A nossa metrópole era Portugal. E esse pacto colonial funcionava bem assim, aluno. Era um pacto em que a colônia, o Brasil, era explorado ao extremo. Em que o Brasil tinha que enviar para Portugal 3 coisas. Tinha que enviar matéria-prima. Exemplo, Jurubeba, de matéria-prima. Nosso pau-brasil, algodão. Tinha que enviar metais preciosos. Exemplo desses metais, o ouro. E tinha que enviar produtos tropicais. Esses produtos tropicais, por exemplo, a nossa cana-de-açúcar. A metrópole enviava para o Brasil 2 coisas. 2. Enviava para o Brasil escravos, beleza? Escravos que eram conseguidos lá na África. Nós vamos falar já sobre isso daqui, essa questão da escravidão. E mandava produtos manufaturados. Produtos manufaturados é a mesma coisa de produtos industrializados. Então, vou lhe dar um exemplo para você compreender. O Brasil produzia algodão, matéria-prima. Aí, o colono brasileiro que produzia algodão dizia bem assim, olha, rei de Portugal, eu produzi 1 tonelada de algodão e eu quero vender para você por R$800. O rei de Portugal, não, eu só pago 300. Não, rei de Portugal, é muito barato R$300. Eu gastei com escravo, eu gastei com maquinaria, eita, meu Deus do céu, muito barato. O rei de Portugal, não, você vai ter que vender para os 300. Eu só compro por 300, eu sou o rei, vocês é minha colônia, sou eu que digo o preço. Aí a metrópole comprava então por 300, pegava esse algodão, transformava em tecido, camisa, e depois revendia muito mais caro para a colônia. Vendia uma camisa só, por exemplo, R$200. Então esse pacto colonial, esse sistema colonial, ele explorava o Brasil ao extremo. Por isso que hoje em dia, aluno, o Brasil é um país lascado, um país terceiro mundo, subdesenvolvido. Por quê? Porque durante 4 séculos, o Brasil foi explorado por Portugal nesse formato do pacto colonial. O Brasil não poderia ter indústria. A metrópole portuguesa tinha medo que a colônia tivesse indústria e começasse a concorrer com ela, ou até mesmo ultrapassar ela. Então, o Brasil tinha que seguir esse pacto colonial. Belezinha? Então isso é muito importante, gosta de pedir nas questões de vestibulares. Então, alunos, pronto.
O Brasil, então, faz parte agora do sistema colonial, né? Portugal vai explorar o Brasil ao máximo, Portugal. O Brasil vai ser os ovos de ouro lá de Portugal. E, alunos, o rei de Portugal diz bem assim, pronto. Eu já inseri o Brasil dentro do pacto colonial. Agora eu preciso escolher um produto econômico para explorar no Brasil. Que produto eu vou escolher? Já sei. Vou escolher morango. Não. Morango não. Melancia? Não. Para. Melancia não. Já sei. Vou querer pera, uva, la mista. Diga o que você quer. Não, pera também não. Já sei, vou escolher açúcar. E aí, pessoal, vai ter aqui a agroindústria açucareira. Então, por que, essa é a grande pergunta, por que Portugal escolhe o açúcar? É a grande pergunta. Por que vai ser o açúcar? E aí, pessoal, nós vamos ter aqui os fatores de Portugal ter escolhido o açúcar. Primeiro motivo, o açúcar ele era bastante valorizado lá na Europa, beleza? Além disso, o Brasil possuía um clima favorável, que era o clima, o clima tropical. E que esse clima quente e úmido. E além disso, aluno, o nosso solo ele era fértil, que era o famoso solo de quê? Solo de massapê. Então, o Brasil reunia todas as condições. E além disso, Portugal já possuía experiência, porque Portugal já plantava açúcar lá nas suas colônias africanas. Então, por esses motivos, Portugal escolhe o açúcar. Pronto, massa. O açúcar foi escolhido. Agora, Portugal pensa bem assim, qual é o sistema agrícola que eu vou adotar no Brasil? Qual sistema agrícola? Já sei, sistema de agricultura familiar. Não dá certo não, agricultura familiar. Agricultura subsistência não dá certo. Deixa eu ver. Já sei. Eu vou escolher o sistema de jardinagem, agricultura de jardinagem. Não. Para, jardinagem não, porque é lá no negócio de Índia, China, que já de montanha, não. Eu vou escolher o sistema de plantation. E aí, pessoal, esse sistema de plantation aqui é o sistema agrícola que Portugal escolhe para adotar no Brasil. O sistema de plantation, ele possuía 4 características. Quais são essas 4 características? Vocês têm que saber de lei. De lei tem que saber. Vai ser usado a chamada mão de obra escrava. Nesse caso, alunos, a primeira foi a mão de obra escrava indígena. Depois foi a mão de obra escrava negra. Vocês vão saber já porque vai ser substituído. Aí vai ser feito um único só produto, monocultura, e feito em grandes propriedades de terra, latifúndio. Tudo isso aqui voltado para a exportação, belezinha? Para o mercado externo. Para quem? Para Portugal da Europa. E aí, pessoal, olha ela chegando, a mais gostosinha. É o Dicão do Papito. Vem aqui pro Dicão do Papito, para você saber essas características e matar qualquer questão que caia sobre isso. O Dicão do Papito é o famoso mel. Tem que ser com a linguinha, viu? Faça aí em casa, vá, por ver. Faça aí em casa. Tira aí o print aí, eu fazendo mel, vá. Mel. Era o famoso mel. Por que tem que ter a linguinha do mel? Porque, alunos, são 2 o M de monocultura, né? Um que só produto. O outro é de mão de obra escrava. O outro é de exportação. E o L, aluno, de latifúndio. Vamos formar uma frase? Em uma grande propriedade de terra, latifúndio, eu vou plantar um único só cultivo, usando mão de obra escrava negra, tudo isso voltado para a exportação. Essas eram as características do sistema de plantation. Bom, alunos, então já está tudo escolhido, né? Portugal já escolheu açúcar, já escolheu o sistema agrícola que vai adotar no Brasil, o sistema de plantation. E aí, eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise de algumas imagens. Para a gente fazer a análise da imagem, uma crítica, belezinha? São imagens bastante batidas que nós encontramos na internet quando nos referimos a esses assuntos aí de Brasil, colônia, de economia colonial. Então, olha, eu trouxe aqui para a gente entender como é que funcionava o engenho do açúcar. Aqui, então, estava o engenho do açúcar, belezinha?
o engenho do açúcar. Aqui perceba que a maquinaria do açúcar e as grandes engrenagens eram movidas pelos bois. O boi tinha essa função de ser o motor dessas engrenagens. Veja aqui os escravos também servindo, né, como mão de obra para carregar a cana-de-açúcar para lá e para cá e para lá. Esse gado, ó, perceba que tem até os rastros, ó. Esse gado ia girando, né, e ficava andando em círculos, que ia girando a grande engrenagem. Aqui, aluno, era a senzala, por exemplo, onde ficava o negro, onde morava o negro. Perceba que é uma cabana, né? Aqui essas paredes eram feitas com barros. Eu também quero que você perceba, aluno, o seguinte, ó, que essas imagens trazem sempre o negro como um animal. Olha, ó, se não se assemelha a um cachorro, ó, é um animal, ó. Olha os negros como andavam, nus, ó. Olha a mulher, ó, nua, os seios do lado de fora, ó. Por quê? Porque o negro no Brasil ele não era tratado como ser humano, era tratado como um objeto, como um animal, de forma exótica. O negro era inferiorizado. E quem fazia essas pinturas? Quem fazia essas pinturas, esses quadros eram brancos. E esse branco colocava todo o seu olhar de superioridade, de raça superior sobre o negro. Lembre da teoria que existia no século XIX, a teoria muito famosa, muito divulgada do darwinismo social, que os brancos vão se autodeclarar raças superiores e os negros e amarelos da Ásia a raça inferior. Então, isso era retratado nessas obras. E essas obras a gente vê muito isso nos livros didáticos de história. E aí traz o quê? Traz a ideia de que o negro é uma raça inferior, mas não é. Esse negro tem que ser valorizado, né? E aí, por exemplo, uma criança negra que vê essas imagens, ela não vai se autorreconhecer. Ela vai perceber que toda vez que vê pessoas de sua pele no livro didático, só vê sendo maltratado, sendo chicoteado, sendo tratado como sendo animal, certo? O negro no Brasil, como falou João Antonil, só tinha direito a 3 P's. O P de pano para cobrir suas partes íntimas, só. Perceba que as mulheres nem cobriam as partes dos seios. E outro aluno, você pode pensar bem assim, que coisa erótica, a mulher com o seio de fora. Mas naquela época, essas negras escravas, né, elas não eram vistas como seres humanos, como uma mulher. Eram vistas como um objeto. Não tem essa questão do erotismo, não. O outro P de pão, para poder se alimentar. A base alimentícia desse negro era uma cuia de farinha de mandioca e um pedaço de carne. E o outro P de pau, para ele poder apanhar, ser chicoteado, para trabalhar ainda mais, para ser punido e trabalhar ainda mais. Era o direito que o negro tinha no Brasil, na época de Brasil colônia. Então, alunos, a condição desse negro era muito difícil nesse período. E eles eram retratados dessa forma. Belezinha? Vamos passando. Então, olha, a cana-de-açúcar vai ser a nossa base econômica. Vai ser a principal atividade econômica do Brasil. Mas, além da cana-de-açúcar, nós vamos ter aqui as atividades secundárias. Então, olha, nós tínhamos o gado. O gado, aluno, ele servia para 4 coisas no Brasil. Servia como força motriz, que nós já estudamos, força motriz. Então, servia como uma engrenagem, né? Servia como motor para girar as engrenagens do açúcar. Servia como transporte, os chamados carros de boi. Servia como alimentação, né? O leitinho do gado, a carne do gado, como alimento. E servia como vestimenta, que nesse caso eram as roupas de couro, né? A mandioca, aluno, vai ser para o mercado interno. A mandioca era a base alimentícia do negro escravo. O algodão, ele era plantado para o mercado interno, para fazer a roupa grosseira do escravo. O fumo servia para o mercado externo. O fumo servia, nesse caso, para trocar por negros escravos lá na África. O fumo e a cachaça. Aluno, ou eu chamo de cachaça ou eu chamo de pinga. Ou também eu posso chamar de aguardente. Sabe por que esse nome aguardente? Porque naquela época os escravos ficavam num ambiente onde tinha uma grande caldeira e eles iam movendo aquela grande caldeira ali.
aquela grande caldeira com o melaço, com açúcar dentro. E durante o processo químico de ferver o caldo da cana-de-açúcar, era liberado de forma gasosa o composto do álcool. E esse álcool ia para o teto, que chegando no teto se transformava em gotículas de água. Assim como é no cuscuz, quando a gente está falando de cuscuz, que a tampa do cuscuz, após ferver, fica cheia de gotículas de água, né, na tampa. E aí, essa água era o álcool que evaporou através da fórmula do álcool. E quando pingava na costa desse negro escravo, que estava açoitado, estava em carne viva, ardia, água ardente, beleza? Por isso que é importante a gente estudar história, ver o porquê das coisas. Bom, alunos, é o seguinte, nós falamos esse tempo todo sobre economia. Agora nós vamos falar sobre a parte da sociedade. Então, a economia, nós já falamos tudo sobre a parte da economia, e a parte da sociedade colonial brasileira vai vir agora. Repare só, a sociedade colonial brasileira, ela estava assim organizada. Essas eram as características da sociedade açucareira. Era uma sociedade bipolar, bi, então era dividida em duas classes sociais, dois. No topo estava o senhor de engenho. Beleza, galerinha? No topo. E aqui na base estava o escravo. Então, por isso, bipolar, porque o Brasil possuía duas classes sociais. Mas eu queria fazer um destaque aqui. Existia aqui o que nós chamamos, olhem, dos chamados homens livres. Esses homens livres não eram nem senhor de engenho, nem escravo. Seria, por exemplo, os que cuidavam da pecuária, seria, por exemplo, aquela pessoa que dava o ponto do açúcar. Era uma sociedade patriarcal. Quem mandava era o pai, era o homem. Então, naquela época, era o homem que dizia com quem a filha ia se casar, o que a esposa deveria fazer. Por isso, inclusive, alunos, nós ainda temos resquícios, herança dessa sociedade patriarcal, que quem manda é o homem, que até hoje nós temos um dos maiores índices de violência, de feminicídio do mundo. Violência contra a mulher, beleza? Porque a gente tem essa herança. O homem hoje em dia pensa que manda na mulher. Então, quando acaba uma relação, ele pensa que aquela mulher é um objeto dele, não aceita acabar a relação. Não aceita a mulher estar com outro, aí mata a mulher, comete até ele mesmo um suicídio. Era uma sociedade rural, em que a população morava no campo. Era uma sociedade aristocrática, quem mandava era a elite. Quem é essa elite? O senhor de engenho. Era uma sociedade estamental, ou também posso chamar de estratificada. Era uma sociedade que não possuía mobilidade social. Nascia rico, morria rico. Nascia senhor de engenho, morria senhor de engenho. Nascia escravo, morria escravo. Não, nunca vai existir isso na história brasileira. Nunca um escravo se tornar um senhor de engenho, beleza? E era uma sociedade escravista. A base da sociedade brasileira era a escravidão. Por isso nós temos uma dívida muito grande com esse negro escravo, porque durante 4 séculos foram eles que sustentaram o Brasil. O jesuíta João Antonil falou uma frase que é muito interessante. Os negros no Brasil, o escravo eram as mãos e os pés do seu senhor. Eram eles que faziam tudo pelo seu senhor de engenho. Beleza? Essa então era a sociedade. Já que nós falamos sobre o escravo, alunos, nós vamos agora falar sobre a questão do tráfico negreiro. Belezinha? Deixa eu só apagar aqui para nós termos essa noção. O negro, ele vai ser escravizado. E esse negro vai vir de onde? Lá da África. Vão vir para o Brasil mais de 4 milhões de negros. O Brasil foi o país onde ocorreu a maior chegada de negros africanos para serem escravizados. A maior diáspora africana foi para o Brasil. Então, são números, assim, extraordinários. E aí, como é que esse negro ele era escravizado, né? Então, é mentira dizer que foi o branco que começou a escravidão do negro. É mentira. Já existia escravidão lá na África. Mas era mais uma questão cultural. Uma tribo africana fazia guerra contra outra tribo africana, a tribo perdedora era escravizada, era escravidão por dívida.
Mas agora, com a chegada do branco europeu, durante o processo de expansão marítima, durante o século XV, esse negro vai ser escravizado, ó, com esse objetivo, ó, para acumulação de capital, ó, com esse objetivo. Agora vai ser incitado essa guerra. Então, o branco, quando chega na África, ele chega até uma tribo africana. Vem aqui, tribo africana. Vocês querem cachaça, querem fumo, querem arma de fogo? Faça o seguinte, traga para mim 50 escravos. Aí trazia. Vocês querem mais cachaça, mais fumo? Olha que inteligência do europeu. Dava justamente cachaça e fumo para viciar essas tribos africanas. Querem mais armas de fogo? Vocês querem mais forte? E aí essa tribo africana mais forte conseguia, naquela época, escravizar outras tribos menores. Então agora vai ter uma produção de escravos. Então, aluno, esse escravo, né, era vindo da África, principalmente dois grupos linguísticos, os bantos e os sudaneses, vêm para o Brasil. Quando eles eram capturados, eles eram transportados nos chamados navios negreiros, vinham debaixo do navio, na parte de baixo, no porão. Olha essa imagem, ó, vinham amontoados um em cima do outro. Perceba que eles estão nu, ou somente com um pedaço de pano para cobrir suas partes íntimas. Olha essa pessoa aqui, esse branco, ó, com, né, segurando como se fosse um objeto para iluminar, porque eles iam no escuro, sem iluminação, sem ventilação. Eles tinham que racionar comida, água. Eles tinham que beber um copo de água a cada 2 dias, porque o dono do navio, o traficante negreiro, não queria perder espaço trazendo galões de água para poder matar a sede do negro, não. Então, esse negro tinha que racionar até a água. E eles vinham nessas péssimas condições. Quando chegavam no Brasil, eram comercializados no chamado pelourinho. E aí, quando eles chegam no Brasil, pessoal, eles vão trabalhar onde? Eles vão trabalhar, pessoal, na produção de cana-de-açúcar. Belezinha? Então, olha, sempre perceba que eu coloquei várias imagens sobre o negro. O negro no Brasil vai ser tratado como uma mercadoria, olha. Eu trouxe várias imagens para vocês. Quer ver, olha? Olha aqui, olha. Várias imagens, olha. Olha o negro trabalhando, olha. Não vejo que não tenha imagens do negro feliz, alegre, dançando. Não tem. As imagens retratadas nos livros didáticos sobre o negro é sempre nessa condição, trabalhando de forma árdua, como um objeto, como fazendo parte da engrenagem do sistema agrícola, como uma mercadoria. Bom, só que é o seguinte, o negro ele não vai aceitar essa escravidão calado. A história sempre, inclusive, omite isso, né? Omite, esconde isso. O negro vai resistir. E o maior exemplo dessa resistência eram os quilombos que existiam no Brasil. Como o maior quilombo que vai existir no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Qual era a função do quilombo? O quilombo eram locais onde o negro se escondia após a fuga. Os quilombos eram centros de resistência à escravidão. Inclusive, pessoal, o maior quilombo está aqui no Nordeste. Alagoas, Serra da Barriga. Olha por que o nome Serra da Barriga? Olha, um local alto, para dificultar a chegada do Capitão do Mato. O líder do Quilombo dos Palmares vai ser Zumbi, o famoso Zumbi. Antes dele tinha Gangazumba, mas Zumbi que ganhou toda a fama. E aí, quando o bandeirante Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, depois de centenas de expedições para destruir, naquela época o temor do branco europeu era justamente os quilombos, porque todo negro tinha um sonho de fugir para o quilombo. Então o branco precisava acabar com esses locais, né, que eram locais que o negro queria fugir. E aí, o dia da morte de Zumbi, que foi 22 de novembro de 1695, a Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade de ter o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira dentro das escolas particular e pública, essa lei aproveitou e criou um dia, que é um dia da consciência negra, 20 de novembro. É um dia que em alguns estados, inclusive, é feriado, para falar sobre a questão do negro no Brasil, para ver os avanços, as conquistas, as lutas
para ver a condição desse negro no Brasil, como é que ele está, já que esse negro é a maior parte da população brasileira. Então, alunos, essa história do negro, ela está invisível no livro didáticos. E aí, espero que tenha contribuído para vocês terem conhecimento que o negro sim teve história, que o negro sim resistiu à escravidão. Um beijo, um cheiro de papito, que vai ficando por aqui. High five!